tarde, pessoal. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do 8º ano. Para essa aula, iniciaremos no livro 2, a unidade 3, sistema esquelético, sistema muscular, nervoso e endócrino. Então, vamos começar. Observem essa imagem. No livro de vocês vai dar uma noção melhor. Toda parte de movimento e todos os detalhes do estiramento, tá? E relaxamento da força e dos movimentos que o esqueleto humano pode proporcionar. O corpo humano possui diversas atividades coordenadas, movimentos complexos, raciocínio, fala, digestão e até mesmo o crescimento, que são regulados por sistemas, através de diferentes mecanismos. Algumas dessas atividades incluem movimentos e que estão relacionados aos músculos e também aos ossos. A estrutura desses órgãos ajuda a entender como eles funcionam e como realizam movimentos. É sobre isso que vamos tratar nessa aula. Aqui está mostrando um salto com vara, que é um esporte que requer grande técnica e também coordenação motora dos atletas, por conta das dificuldades que tem esse esporte. Então, por contar com muitas variáveis, como a aceleração, como a corrida, como também a posição das mãos, a velocidade e a direção do vento, entre outras coisas, um atleta desse tipo, tá? Ele tem que ser muito preparado, tem que ser um atleta de alto rendimento para conseguir performances excelentes. Esse atleta que nós estamos vendo é Thiago Braz, que ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, ao saltar a medida de 6 metros e 3 centímetros de altura. Para o tema 1, estudaremos o sistema esquelético. Então, faremos uma breve leitura do primeiro parágrafo antes de começarmos a ver os detalhes. O esqueleto é um conjunto de ossos e peças cartilaginosas envolvido com a sustentação, a proteção e também a movimentação do corpo humano. O corpo humano de um adulto tem um total de 206 ossos, que apesar da aparência, são estruturas vivas. Então, o osso é um tecido vivo. O tecido ósseo se organiza em órgãos que são os ossos, que juntos formam o esqueleto humano. Cada osso é composto principalmente de células e também de matriz óssea. As células desse tecido são chamadas de osteócitos. São vivas e nutridas por vasos sanguíneos. Vamos ver essa imagem. Estrutura de um osso longo. Aqui a gente mostra um fêmur, que é um osso longo, e aqui um detalhe aqui aumentado desse tecido, que é a célula óssea, os osteócitos, vasos sanguíneos que irrigam esse osso, a matriz óssea está aqui no meio, ó, dentro do osso, e aqui, essa parte aqui, tá, onde fica próximo à cartilagem, aumentada, é assim que a gente vê com auxílio do microscópio, tá? O tecido ósseo esponjoso, localizado no interior do osso, e aqui o tecido ósseo compacto, tá? Localizado na parte externa do osso. Vamos ver agora a diferença entre matriz óssea, medula óssea vermelha e medula óssea amarela. O que é a matriz óssea? Matriz óssea, ela envolve as células desse tecido e é composta de sais minerais e também de proteínas, e ela é produzida pelas células. Ao ser formada, a matriz óssea não é rígida, ela só adquire rigidez gradualmente com o acúmulo de minerais, principalmente aqueles com cálcio e fósforo, o que torna o osso rígido, né? As proteínas, elas conferem certa flexibilidade, e a falta delas torna os ossos quebradiços. A parte externa dos ossos é maciça e formada por tecido ósseo compacto.
O interior é constituído pelo tecido ósseo esponjoso e apresenta inúmeras pequenas cavidades que em alguns ossos são preenchidas pela medula óssea vermelha ou pela medula óssea amarela. Então, vamos ver o que é medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é encontrada nas cavidades do tecido ósseo esponjoso das vértebras, das costelas e dos ossos longos e é capaz de originar células do sangue e outros tipos celulares. Já a medula óssea amarela, encontrada nas cavidades do tecido ósseo esponjoso de determinados ossos, armazena alguns tipos de gordura. Os ossos podem ser chatos, como o osso do crânio, curtos, como as vértebras, que formam a coluna vertebral, ou longos, como o que forma o fêmur. Outra parte importante são as articulações. O local em que há a junção de dois ou mais ossos é denominado articulação, onde há um movimento. E as articulações podem apresentar cartilagens, que é um tipo de tecido mais mole que o tecido ósseo e com certa resistência. E também ligamentos, que são faixas de tecido fibroso. Diminuem o atrito e o desgaste dos ossos. Entre elas existe um líquido sinovial que atua como lubrificante. Então, qualquer articulação onde a gente pode ver na nossa mão, onde haja movimentos. Então, aqui eu tenho articulações que separam e protegem as articulações, tá? Aqui na mão a gente tem muitas articulações e também tem cartilagem entre um osso e outro e líquido sinovial. Já os ligamentos impedem que os ossos saiam do lugar. Então, aqui a gente tem nessa foto, nesse detalhe aqui dessa imagem, parece até uma estampa de um tecido. As articulações apresentam cartilagem, que é um tipo de tecido similar ao ósseo e com matriz extracelular flexível. Em razão de suas características, a cartilagem diminui o atrito entre os ossos durante o movimento. Essa imagem é uma imagem de uma cartilagem aumentado pelo microscópio óptico. Vamos ao próximo tema. Medula óssea vermelha é a fonte de células-tronco. A medula óssea vermelha possui células-tronco multipotentes que podem se diferenciar em todos os tipos de célula sanguínea. Algumas doenças são associadas ao mau funcionamento da medula óssea. É o caso da leucemia. O transplante de célula óssea tem sido a esperança de cura de muitos pacientes com leucemia, pois ele é capaz de substituir as células doentes por células saudáveis. Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 54 anos e estar com boa saúde. Em geral, para doação, parte da célula óssea do osso da bacia do doador é retirada, e essas células são injetadas na veia do receptor e pela circulação vão se instalar no interior dos ossos e começar a produzir componentes do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e também plaquetas. Veremos agora também sistema muscular e trabalharemos primeiro com tecido muscular. As células responsáveis pelo movimento dos músculos são chamadas miócitos. Essas células são alongadas com filamentos microscópicos de proteína, que são as miofibrilas, as quais são capazes de se contrair ou se alongar. Os miócitos também podem ser chamados de fibras musculares. Tipos de músculo. A gente vai ver aqui os 3 tipos principais de músculos humanos, tá? Do corpo humano, com funções diferentes. Primeiro, os músculos estriados esqueléticos, que são responsáveis pela movimentação do corpo e estão ligados aos ossos por feixes de tecidos denominados tendões. São músculos de contrações rápidas e voluntárias, significa que você movimenta a partir do seu comando. O tecido é chamado estriado porque as fibras que o compõem apresentam faixas de estrias transversais. O músculo estriado cardíaco é responsável pelo movimento, pelos batimentos do coração e tem contração rápida e involuntária. A gente não consegue controlar o batimento do coração. Já os músculos não estriados, são também chamados de músculos lisos, ele tem contração lenta e involuntária.
e são responsáveis pelos movimentos de órgãos internos, como, por exemplo, os movimentos peristálticos do sistema digestório. Tá? Um movimento responsável para que a digestão aconteça quando a gente engole qualquer comida, tá? Esses movimentos peristálticos fazem com que o alimento vá se deslocando pelo esôfago, estômago e intestino de forma involuntária. A gente não tem controle sobre isso. Então, vamos ver a imagem dos tipos de músculo. Aqui a gente tem estriado esquelético, tá? Visto ao microscópico. E aqui a gente vê que os miócitos, tá? Que são chamados também de fibras musculares. E aqui a gente tem um músculo estriado cardíaco, também visto ao microscópio, que está apenas no coração. A contração muscular ocorre por causa dos movimentos de filamentos de actina e miosina. São duas proteínas encontradas no tecido muscular. Além delas, outras proteínas e materiais participam da contração muscular. Então, aqui a gente tem músculo distendido, ele está esticado, tá? Veja o tamanho dele maior. Feixes de miosina, actina, tá? E ele vai se contraindo, tá? Veja que ele vai diminuindo o tamanho. E aqui o músculo contraído na terceira parte. Se eu diminuir um pouco, as 3 fases, tá? Músculo distendido e músculo contraído. Vamos ver agora sobre os movimentos. Para nos movimentar, necessitamos dos músculos ligados aos ossos. E os tendões fazem essa ligação. Quando o músculo se contrai, ele move o osso do qual está ligado. Esse movimento também envolve as articulações. Muitos músculos esqueléticos trabalham aos pares, enquanto um contrai, o outro relaxa. Por exemplo, os bíceps, que é os músculos da parte superior do braço. Então, o tríceps, que é o músculo da parte inferior do braço, distende e o antebraço se eleva. Quando o tríceps contrai, o bíceps distende e o antebraço abaixa. Além de possibilitar movimentos, os sistemas esqueléticos e muscular mantêm a postura ereta do corpo humano. Sabemos também que o movimento é passível de lesões, e a gente vai trabalhar agora com lesões em ossos e também em articulações. Há alguns tipos de lesões que nós vamos tratar agora, que vamos aprender sobre, tá? O que é um entorse? O entorse é o estiramento, é quando existe uma distensão, um alongamento além do normal, mais do que pode o músculo, tá? Então, acontece um entorse ou estiramento das articulações. Isso causa dor e também inchaço, que geralmente diminui com a aplicação de bolsas de gelo e imobilização no local. Então, entorse, estiramento dos ligamentos das articulações, tá? Luxação. A gente está falando aqui de lesões relacionadas a ossos e não a músculo, tá? Entorse, estiramento de articulações, estiramento de ligamentos, dos ligamentos das articulações. Luxação é um deslocamento da articulação, como se fosse como o osso saísse do lugar. Os ossos saem do lugar e os ligamentos distendem ou rompem-se. Causa impossibilidade de movimento da articulação atingida e dor intensa. Um profissional especializado deve ser procurado para reposicionar o osso para a recuperação. Pode ser necessária também imobilização do local. Fratura é a quebra do osso. Então, aqui a gente vai ver um exemplo na letra A, luxação, quando o osso se movimenta, ele sai do lugar. E aqui a gente tem um exemplo de fratura, quando o osso quebra, tá? Isso aqui é um osso da perna, um fêmur quebrado. Então, a fratura, ela causa forte dor no local, que aumenta quando tenta mover o osso fraturado. A região atingida pode ficar inchada e com hematomas, que são aquelas manchas roxas causadas pela ruptura de capilares sanguíneos no interior do tecido. Geralmente é necessário reposicionar o osso e imobilizar o local da fratura, engessando e enfaixando. Logo após a lesão, como há um rompimento de vasos sanguíneos, forma-se um coágulo de sangue na região fraturada. Em seguida, as células do tecido ósseo formam uma rede no local afetado. E após 1 ou 2 semanas, ocorre a formação do tecido ósseo esponjoso. Em alguns meses, os vasos sanguíneos da região estão regenerados e o novo tecido ósseo está formado. Então, no caso dessa fratura aqui,
ela vai calcificar novamente. Vamos agora para as lesões de músculos e dos tendões. A gente viu osso e cartilagem, agora músculo e tendões. O estiramento e a distensão muscular são exemplos de lesões musculares e a tendinite, as lesões nos tendões. O estiramento e a distensão muscular ocorrem quando o músculo é esticado e, no caso da distensão, ocorre a ruptura de células musculares. Ambas as lesões causam dor e dificuldade de realizar movimentos relacionados ao músculo lesionado. Para visualizar esse tipo de lesão em geral, pode ser realizado exames de imagem, como a ressonância magnética e também a ultrassonografia. Já a tendinite é uma inflamação nos tendões, causada por movimentos repetitivos. Quando você joga muito videogame e mexe os mesmos dedos, ou quando usa muito computador, ou quando digita muita coisa, tá? E usa sempre os mesmos movimentos, vai causando uma lesão no tendão. O local pode ser imobilizado e os movimentos que causam tendinite devem ser evitados para que o tendão se recupere. O tratamento de qualquer uma dessas lesões deve ser feito com acompanhamento médico. A gente vai trabalhar agora, vai ver agora duas soluções para problemas, tá? Que são as próteses e as órteses. Então, aqui a gente tem dois exemplos de prótese e órtese. Próteses e órteses têm várias funções e formatos. Aqui uma prótese para substituir um membro e uma órtese para imobilizar a mão. Então, muitos profissionais de saúde indicam o uso de próteses e órteses para pessoas que sofrem algum tipo de lesão ou que apresentam deficiência física, para que possam realizar atividades físicas e melhorar a coordenação motora e também se recuperar. As próteses são dispositivos internos ou externos. Aqui está dando um exemplo de uma prótese interna para suprir a falta de um órgão ou restaurar uma função comprometida. Alguns exemplos são pernas e braços mecânicos, implantes e próteses dentárias e articulações artificiais. Já as órteses, como aqui, são aparelhos usados para imobilizar ou auxiliar nos movimentos. Podem ser temporários para a recuperação de um ligamento ou de um osso, ou duradouras para deficiências permanentes, como quem tem problema de paralisia cerebral ou outro tipo de problema que limite movimentos. No desenvolvimento de próteses e órteses, procuram-se encontrar materiais mais leves, resistentes e também que sejam confortáveis. Para isso, conta-se com conhecimento de diversos profissionais, como engenheiros, como médicos e como fisioterapeutas, e também terapeutas ocupacionais e ainda os dentistas, tá? No caso das próteses dentárias. A atividade da semana está na página 330, que vai falar sobre os temas 1 a 3 que nós vimos nessa aula, e vocês vão responder essa atividade, tá? Da página 330. Então, essa é a atividade da semana. Então, revejam a aula e tentem responder essas questões. Na próxima aula, a gente vem com as correções. Então, boa atividade para vocês. Até a próxima aula.